Olá, hoje é quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Governo admite revogar a medida provisória que reonera a folha de pagamento das empresas. E as negociações sobre o assunto continuam. Ministro da Fazenda presta conta de encontro com Rodrigo Pacheco ao presidente Lula. E sobe em 0,4% o volume de serviços prestados no país, após 3 meses de queda. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar os resultados das primeiras negociações com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a reoneração da folha de pagamento. O ministro refez os cálculos do impacto da renúncia fiscal com a derrubada do veto à desoneração e com a criação do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A estimativa é de uma perda de 32 bilhões de reais para este ano. O ministro também disse que vai conversar pessoalmente ainda esta semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A pauta está no Congresso Nacional. E o governo não descarta a possibilidade de revogar a medida provisória que reonera a folha de pagamento das empresas. No lugar dela, os parlamentares poderão apresentar outra medida ou projeto de lei. Em entrevista à Band News TV, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado federal Joaquim Passarinho, falou sobre essa possibilidade. O presidente não vai devolver a MP, mas o governo vai revogá-la e reeditando ou uma medida provisória ou um projeto de lei, que na nossa opinião é o mais correto, para que a gente possa debater esse assunto da reoneração da folha de pagamento ou não. O que não podia deixar de acontecer era uma MP vir contradizer ou contrapor aquilo que o Congresso Nacional decidiu por 2 vezes no ano passado. Então, o Congresso debateu por 10 meses, votou, depois derrubou o veto e a medida provisória veio nessa contramão. A medida provisória não foi feita para isso. As medidas provisórias são feitas para se preencher uma lacuna legislativa que, no caso, não acontecia. Havia uma legislação votada recente e que dava essa desoneração da folha, mantendo esses empregos e essa geração de emprego necessária tanto para o país. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A proposta foi aprovada em dezembro no Congresso Nacional. Esse é o 38º Ministério do governo Lula e já está em pleno funcionamento desde setembro do ano passado. Comandada pelo advogado Márcio França, a pasta é responsável por políticas, programas e ações de apoio e formalização de negócios, bem como por estímulos ao microcrédito e ao acesso a recursos financeiros para os empreendedores de todo o Brasil. E a inadimplência do brasileiro aumentou o ano passado. Foi a maior dos últimos 13 anos, apesar dos programas para acertar as contas e botar um ponto final nas dívidas. Vamos saber os motivos desse endividamento na reportagem de Márcio Campos. Calculadora afiada para não ficar devendo de novo. Nos últimos anos, Adriana precisou rever as contas para entrar nos trilhos. Hoje ela tem dívidas, mas paga em dia. Sensação de que sua vida cabe, né, na sua carteira, que sua vida... Enfim, você pode planejar outras coisas, né? A taxa anual de endividamento do brasileiro caiu pela primeira vez no ano passado, desde 2019. À medida que as famílias ficam menos endividadas, elas aumentam o seu poder de compra. O programa Desenrola Brasil tem ajudado as pessoas a renegociarem um montante importante de dívidas, aos vários mutirões de limpeza de CPF, de renegociação de dívida, e ao fato também de que ano passado a renda e principalmente o 13º aumentou
de forma muito mais expressiva em relação a 2022. Quase 78% da população está endividada, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A maioria com parcelas a pagar no cartão de crédito. Por outro lado, a porcentagem de inadimplentes chegou a quase 30% dos endividados, o maior índice desde 2010. Para este economista, a inadimplência tem a ver com a renda média dos trabalhadores, que ainda se recupera desde o período de inflação alta de 2022. E também com a falta de concorrência entre bancos, que mantém os juros altos. Na hora de renegociar a dívida, se a taxa de juros é muito alta, a recuperação desse crédito, dessa dívida, também se torna mais difícil. Vamos falar agora de prestação de serviços. O volume de serviços prestados no país subiu 0,4% após 3 meses de queda. No mês de novembro, quando o setor havia acumulado perda de 2,2%, as duas atividades de maior peso ficaram no campo negativo: os transportes e os serviços de informação e comunicação. O transporte de passageiros caiu quase 3%, influenciado pela alta de 19,12% de passagens aéreas. Apesar das recentes quedas, no acumulado do ano, o setor de serviços registrou alta de 2,7%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E no próximo bloco, empresas familiares são maioria no país e empregam 75% da mão de obra. É o que você vai ver daqui a pouquinho. Não sai daí, eu te conto já. Agora são 11h39 pelo horário de Brasília. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo e para todo o Brasil. Estão abertas até o dia 29 de janeiro as inscrições para o programa Geração Inovação 2024. Podem participar startups, centros de pesquisa, universidades e empresas de base tecnológica que desejam contribuir com o setor elétrico brasileiro. O Geração Inovação é uma iniciativa da SPIC Brasil, uma das maiores geradoras privadas de energia do país. O objetivo é selecionar soluções que colaborem para maior eficiência operacional para a usina hidrelétrica São Simão, entre as divisas dos estados de Minas Gerais e Goiás. Os interessados podem inscrever até 2 projetos por desafio, com valores de referência de no máximo R$2 milhões para cada um, totalizando R$8 milhões para os 4 selecionados. O prazo para a implantação é de 18 meses. E agora, vamos falar de boas iniciativas. A Fundação Dom Cabral, que tem a educação social como um dos pilares, tem iniciativas voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade, empreendedores populares e organizações. E para falar dessas ações, dessas iniciativas, a gente conversa agora, ao vivo, com a gerente de projetos da educação social da FDC, Fundação Dom Cabral, a Vanja Abdala Ferreira. Vanja, bem-vinda. Aqui é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Fundação Dom Cabral. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Vanja, o que é o projeto de educação social da FDC? Conta pra gente. Bruno, a Fundação Dom Cabral, ela é uma instituição de educação integrada. Nós temos educação acadêmica, nós temos educação executiva e a educação social. Como você falou, a educação social é um pilar muito estratégico para a Fundação Dom Cabral, porque ele existe justamente para cumprir a missão da Fundação de Desenvolvimento Sustentável da Sociedade. Ou seja, é por meio da educação social que a gente consegue praticar a inclusão social. Me corrija se eu estiver enganado, já são quase 50 anos, 46, 47 para ser mais exato, que a FDC vem aí desenvolvendo essas iniciativas, essas ações, esses projetos. Te pergunto, quantas pessoas, quantas organizações impactadas? Olha só,
O ano passado, a gente conseguiu atingir mais de 170 organizações sociais impactadas. Em termos de jovens em situação de vulnerabilidade, a gente conseguiu atingir 6 vezes mais do que a gente atinge anualmente. Foram 600 jovens impactados. E no campo de empreendedores populares, nós estamos falando de mais de 20 mil empreendedores alcançados só em 2023. E dentro desses empreendedores populares que começaram a se desenvolver através da Fundação Dom Cabral, só a Escola de Negócios da Favela, nós estamos falando de mais de 13 mil cadastros de pessoas interessadas em se capacitar. Ou seja, Vanja, a gente percebe que, de fato, milhares de pessoas, milhares de empreendedores tiveram as suas vidas transformadas, né? E aí eu quero saber de você o seguinte: quais foram as ações implementadas pela FDC só no ano passado e as que estão por vir? Então, a gente visa, a partir desse ano, de consolidar todas essas ações que a gente implementou. Eu não falei com você, mas no ano passado também nós doamos mais de 500 bolsas de estudo para pessoas que não têm condição de pagar uma graduação ou um curso técnico, ou mesmo um curso da Fundação Dom Cabral, e a gente foca na população em situação de vulnerabilidade, em jovens que não teriam condição de pagar por conta própria. Nós lançamos também, no ano passado, 4 espaços do empreendedor, 2 em Minas Gerais, 1 no Maranhão e 1 em Curitiba. Esse ano a gente visa fortalecer todas essas iniciativas, né, nesses 3 segmentos de atuação da Fundação Dom Cabral e promover a escala, né, alcançar o Brasil inteiro, usando os nossos associados e toda a rede de stakeholders que convive com a Fundação Dom Cabral. Então, a gente vai fazer uso da tecnologia para isso e de toda essa rede de pessoas que conhecem a Fundação Dom Cabral, de organizações, de empresa, do setor público, do setor privado. O nosso foco vai ser, de fato, escalar, atingir o máximo de pessoas que precisam em todo o território do Brasil. A gente quer chegar aonde a educação de forma normal não chega. Ou seja, de norte a sul do país, esse é o objetivo da FDC, né, Vanja? Fazer com que alcance ao máximo todas essas pessoas que precisam, que vivem em situação de vulnerabilidade. E aí eu quero saber também de você, Vanja, o seguinte: eu sei que são muitas ações, muitas iniciativas, mas tem 2 movimentos aí da FDC que tem chamado a atenção. O movimento Pra Frente e o Pra Frente Play. Conta pra gente que movimentos são esses. Então, o Movimento Pra Frente ele foi lançado em 2020, diante do número crescente que a gente via de pessoas que estavam perdendo a renda na pandemia, e aí a gente resolveu colocar a favor da população o que a Fundação tem de melhor, né? Que é o ensino, que é a educação. Hoje a Fundação é reconhecida como uma das 7 melhores escolas de negócio do mundo. E toda essa bagagem, ela está presente nas nossas metodologias de ensino. E aí eu estou falando do Pra Frente Play, que é uma plataforma de streaming que consegue alcançar, como você disse, do norte ao sul do Brasil, todas essas pessoas que não teriam condições de se beneficiar de uma educação na Fundação Dom Cabral. Então, nosso cliente é o Brasil. E a gente acredita muito que educação é o caminho para um futuro mais justo, mais inclusivo, mais próspero. Então, a gente utiliza dos melhores recursos que a gente tem para transformar o conteúdo educacional numa ferramenta prática para a população em situação de vulnerabilidade. Bruno, o brasileiro ele é empreendedor por natureza, né? Ele está vendendo um bolo de pote, ele está fazendo uma unha na casa de um cliente. Então, a gente acredita que a gente levar ferramentas de gestão e de comportamento de empreendedorismo para essas pessoas vai acelerar tanto o conhecimento e as habilidades que eles têm para o negócio, como favorecer
profissionalizar, né, de certa forma, para ajudá-los a aumentar a renda deles. Então, a gente acredita muito nesse esforço que a gente está fazendo para ajudar esse empreendedor a dar um passo a mais, a sair da estagnação, para aumentar a sua renda. A gente acredita muito na educação. Com certeza. Vanja, rapidinho, como é que faz para quem está em casa nos assistindo para participar dessas ações, dessas metas, dessas iniciativas da FDC? Olha, é muito tranquilo. Se você é um empreendedor, essa plataforma, esse curso que a gente oferece é gratuito. Basta você clicar no link que é o prafrente.fdc.org.br, se cadastrar e imediatamente você começa a se capacitar. E lá nessa plataforma, Bruno, cada empreendedor que entra tem direito a um mentor, que a gente chama carinhosamente de decolador. Então, ele é conectado, se assim ele quiser, automaticamente a um decolador que vai apoiá-lo com apoio psicossocial, compartilhando as experiências, né, que esse mentor tem com esse empreendedor. Então, é muito bacana essa plataforma. Eu sugiro todo mundo se cadastrar, começar a se capacitar e convidar um decolador para um bate-papo. Que bacana. Vanja Abdala, parabéns aí pela FDC. A Vanja, que é gerente da Fundação Dom Cabral, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Eu que agradeço, Bruno. Mudando de assunto, agora vamos falar de empresas familiares. Elas são maioria no país e empregam 75% da mão de obra. Os dados do IBGE mostram o sucesso que esse modelo de gestão pode alcançar. Vamos conferir. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter André Lage. Na tela. Cortinas e persianas das básicas às mais modernas e tecnológicas. São mais de 14 tipos para agradar a todos os gostos. Além de embelezar os ambientes, a loja Sterman, fundada pela Regina, oferece soluções técnicas. Nós temos uma gama grande de decoração para janelas na área interna e externa também. Então, toda a linha de produtos de persianas de alumínio, madeira, tecido, brises, toldos, assim, é uma área bem vasta que nós nos especializamos para atender o cliente e as suas necessidades de proteção solar, de privacidade e beleza, né? Porque fazemos tudo isso sem abrir mão da beleza que o cliente tanto busca. Há mais de 5 anos, a loja está localizada no principal shopping voltado para a área de arquitetura, interiores e engenharia de Brasília. Mas antes de se instalar por aqui, o empreendimento começou bem pequeno. As vendas eram feitas em um dos cômodos da casa da empresária. Começou com o meu desejo de empreender mesmo, né? Eu fui para a área de vendas e eu gostei demais dessa área, eu gosto demais de atender pessoas, eu gosto demais de solucionar dores, né, questões, e isso foi fazendo a empresa crescer, porque a gente tem um contato muito direto com o cliente, num momento assim, que ele está buscando, está numa obra ainda, está buscando uma solução, às vezes bem difícil para janelas ou para fachada, e é aí que a gente entra com esse cuidado de gostar de fazer isso, né? Boa parte do crescimento do negócio a Regina atribui à participação do filho na empresa. O Caio entrou em 2008, passou por vários setores até virar diretor comercial. Durante sua gestão, a Sterman cresceu cerca de 800%. Eu costumo dizer que o Caio, né, ele é o grande, como é que se diz, mentor da empresa tá onde está. Porque eu tinha aquele feijão com arroz, né? Vamos botar assim, sabia fazer bem isso. Mas aí ele trouxe, com a inovação dele, o curso, a administração, a visão de negócio, fez a empresa crescer. E hoje eu costumo dizer que eu trabalho com ele, não ele trabalha comigo. Uma das medidas adotadas por ele foi a ampliação dos produtos oferecidos e a implementação de um plano de carreira dos funcionários. A gente está falando de um trabalho longo, eu estou na empresa já tem 15 anos, então
É um trabalho de formiguinha, sempre de aperfeiçoamento, sempre de integração com a equipe, né? Nada disso teria acontecido sem também você não ter um time engajado, um time participativo. Aí entra o nosso plano de carreira também, que ele foi implementado para mostrar para os nossos colaboradores que existe uma possibilidade deles ascenderem na carreira. Então, isso foi fundamental. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além de responder por mais da metade do PIB, as empresas familiares também empregam 75% da mão de obra no país. Para a Regina e o Caio, o plano é expandir ainda mais o negócio que atualmente emprega entre 30 e 40 pessoas. A gente vem estabelecendo metas arrojadas com os nossos colaboradores. Tá? Para esse ano a gente está com uma projeção de crescimento acima de 40%. Então hoje o nosso foco está muito em atingimento das nossas metas. E ele está muito atrelado também a gente conseguir estabelecer um relacionamento duradouro com os profissionais parceiros, que são os arquitetos, os designers, os engenheiros. Então, hoje o nosso foco é esse, é um crescimento sustentável, mantendo a qualidade do empreendimento. Vamos falar de café? É boa a perspectiva da produção do café para este ano. A colheita pode chegar a 71 milhões de sacas, bem maior do que em 2023. Mas o clima deve ser o grande desafio à produção nacional. Vamos conferir na reportagem de Eusânia Estâncio, na tela. O café é uma bebida que faz parte da nossa cultura há séculos. É um produto importante que representa muito para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. Este café, por exemplo, é produzido na fazenda Novo Horizonte, em Sobradinho, de propriedade do seu Carlos Coutinho. Um produtor experiente que já ganhou vários prêmios pela qualidade da produção e teve como melhorar. Para ele, a safra do café no ano passado foi ainda melhor. Os números 2023 foram muito bons. O Brasil exportou 39 milhões de sacas de café. Eu acho que para um ano como esse foi surpreendente, foi um ano muito bom. Esse resultado das exportações de café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Em 2023, o país exportou mais de 39 milhões de sacas do produto, volume praticamente estável em relação ao ano anterior. Mas, apesar da estabilidade no volume, as exportações brasileiras de café registraram uma queda de 13% em receita cambial, com os embarques tendo rendido mais de 8 bilhões de dólares em todo o ano passado. Quando a gente divulgou os dados relativos ao ano passado, e é importante tratá-lo de duas formas. O ano em si, ano calendário, como você colocou agora há pouco, mostra o número de 39,2 milhões de sacas, muito próximo do número do ano anterior, 2022. É relevante notar que até o mês de junho, esse volume vinha bem aquém de 2022 e nós chegamos praticamente em números iguais, porque no segundo semestre nós tivemos exportações muito relevantes do Robusta, do Conilon, alguma coisa na faixa de para o ano de 4 milhões e 700 mil sacas, e no Arábia também tivemos recuperação muito boa nas exportações, fruto, obviamente, tanto do Conilon quanto do Arábica, da safra de 2023, colhida que foi, obviamente, melhor do que 2022 e 2021, que foram anos muito difíceis, atingidos pelas adversidades climáticas, né? Esse ano o El Niño está influenciado muito as regiões de café. Então, nós ainda não sabemos qual vai ser o efeito final disso. Porque tanto a falta de chuva como as temperaturas elevadas, isso todos os especialistas, todos os entendidos de café dizem que isso vai afetar a produção, mas ainda não é possível quantificar. As perspectivas para o setor cafeeiro brasileiro em 2024 são positivas. A expectativa é de que a produção de café no país aumente 2,4%, chegando a mais de 56 milhões de sacas. As exportações também devem crescer, atingindo a 42,2 milhões de sacas, um aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Expectativas são boas. Como eu coloquei, nós contamos que tenhamos condições climáticas melhores, principalmente em função do El Niño, que vem, vamos dizer, diminuindo um pouco a sua força,
e a gente tem visto aí chuvas, principalmente na região produtora de cafés robustas, e também chuva na região do Arábica. Então, a permanecer essas condições climáticas que a gente está vendo, provavelmente teremos, com certeza, o primeiro semestre do ano deve nos levar a volumes alinhados com o que foi o segundo semestre do ano anterior, então volumes bons, e mantendo condições climáticas favoráveis, aí com a colheita do Conilon a partir de maio e do Arábica a partir de julho, provavelmente nós vamos ter também no segundo semestre do ano que vem, desse ano, desculpa, volumes também expressivos. Então, esperamos ter volumes maiores no ano calendário e no primeiro semestre também, terminando o ano safra, também maiores do que o ano anterior. O programa Desenvolve São Paulo, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, liberou, o ano passado, R$1 bilhão para empreendedores privados e agentes públicos. É o segundo maior volume da história da agência. Os recursos beneficiaram 256 municípios paulistas, ou 39,7% do total de 645. O dinheiro foi para projetos de inovação, capital de giro, obtenção de maquinários, sustentabilidade e projetos voltados para o empreendedorismo feminino. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu divergências entre o Brasil e Paraguai em relação ao valor da tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu. A empresa é binacional, ou seja, administrada pelos dois países. Para o presidente Lula, o valor continua sendo discutido pelas equipes dos dois governos a fim de chegar aí a uma solução. A declaração foi dada após um encontro entre Lula e o presidente paraguaio Santiago Peña, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A quarta reunião entre os líderes desde o ano passado. Em abril de 2023, o governo anunciou que o Conselho de Administração de Itaipu tinha aprovado o valor de $16,71 por quilowatt, no que teria sido um consenso entre os países. Pouco tempo após a eleição, o presidente paraguaio deu declarações públicas defendendo um aumento no preço da energia vendida ao Brasil. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. Outras notícias na edição de 7h30 da noite. Um ótimo dia a todos. Eu volto amanhã. Tchau!